Olá, Thaís Silva por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui você encontra diversas dicas de preparação para concursos públicos. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a discursiva da LMG. Você de nível superior que está se preparando para a segunda etapa, fique aqui porque eu tenho diversas informações para você. Vamos lá? Então, pessoal, já deixei aqui aberto para vocês no site da FUMARC. Você que é um candidato que está mais atento, que está lá me seguindo no Instagram, deve ter visto, porque eu já compartilhei hoje. Se tiver nos grupos também deve ter visto que já saiu aqui o local de prova. Então, se você descer aqui, né, de manhã, quando saiu, nem estava destacado assim, agora já está destacado, que somente participarão das provas de segunda etapa os candidatos aprovados dentro do limite. Isso aqui eu não vou falar de novo, porque eu já fiz diversos vídeos. Se eu não me engano, tem 2 ou 3 vídeos que eu já falo sobre isso, que é a questão da nota de corte. E aqui também no site você sabe se você foi para a segunda etapa ou não. Você do cargo de analista, do cargo de consultor, redator, revisor, enfermeira, assistente social, arquiteta, as outras profissões de nível superior. Se você quiser saber se você vai ou não para a segunda etapa, você pode conferir aqui. Tem a publicação. E aqui saiu a consulta do local de prova. Você vai clicar aqui, vai ser direcionado lá para um painel do candidato, em que você vai colocar o número do seu CPF, aqui o número de controle, né, o número da inscrição. Clique em prosseguir e você já vai saber onde você vai fazer. Se eu não me engano, todo mundo vai fazer na PUC Corel, que é a Coração Eucarístico, tá? Então aqui tem até um mapa de localização. Eu não sei se vai ser todo mundo lá, mas pelo que eu ouvi do pessoal, todo mundo estava fazendo na PUC, não vi ninguém fazendo em outro lugar. Você clicou aqui, eles já vão te mostrar aqui o mapa. Muito cuidado, tá? Para você que não é de BH, para você que não tá acostumada, a PUC é gigantesca. Se você vai de Uber, se você parar na portaria 8, você vai andar muito para chegar na 3. É muito confuso, porque lá é muito grande. Verifica com carinho, por favor, lá direitinho onde é que você vai fazer, para não ter nenhum tipo de problema. Então lá no seu cartão de confirmação vai vir o horário, né, que é 9 horas, o portão fechará às 9 horas, então por favor, vamos chegar cedo, né? Chegar com antecedência, se programe para conseguir chegar lá umas 8, 8h20, para não ter problema. E aí, você quando for pedir o seu Uber, peça o seu 99, né? O aplicativo que for, o táxi, olhe direitinho a sua portaria. E mesmo que você saiba a portaria, lá dentro também é muito grande. Então não chega e fica na frente da faculdade, não vai dar certo. Chega e já vai andando procurando seu lugar de prova, porque lá é gigantesco. A PUC Corel é muito grande e você não pode perder essa prova estando dentro da faculdade. Isso não faz nem sentido. Então se organize para poder entrar. Esse aqui é o mapa, eles disponibilizaram lá no site da FUMARC. Faça suas pesquisas à parte também, para você conseguir se localizar bem. E aí, já falando disso, né, já falei, gostaria de falar um pouquinho com vocês, e é um ponto muito importante que eu gostaria de trazer, do nosso próprio edital. Aqui nós temos, abri as duas coisas a mesma vez. Ah, não, tá certo aqui, ó. Aqui nós temos quanto é que vale. Eu fiz até uma colinha aqui. Nós temos cargos que tem 8 questões e valem 120 pontos. Mas nós também temos cargos que tem 6 questões e vale 120 pontos. E temos até um cargo, se eu não me engano, que é de jornalista, que tem 4 questões e tem esse valor de 120 pontos. Nós também temos cargos que eu vi até então de consultor legislativo, que tem 5 questões e vale 150 pontos. E nós temos aqui os critérios. Então, o que vai acontecer, o que pode acontecer para a sua redação não ser corrigida? Se ela for respondida a lápis, em parte ou em sua totalidade, então você escreveu ali uma frase e ficou a lápis, toma cuidado, ela não vai ser corrigida. Você escreveu tudo a lápis, não vai ser corrigida. Por isso que eu já dou o bizu de sempre escrever a caneta. E se apresentar também letra ilegível, logicamente, não vai ser corrigida, porque a avaliador não fica se forçando a entender letra de candidato. Então tem que trabalhar isso também.
Aqui nós temos as tabelas de desconto, né? O máximo que pode descontar, que eu não vou entrar nisso, mas eu gostaria de frisar para vocês essa parte aqui. Quais são os critérios de eliminação das provas objetivas e discursivas? Como a objetiva passou, passou. Se você já tá aqui é porque você passou na objetiva. Eu quero focar nesse ponto aqui, ó, na letra C. Não obtiver no mínimo 60% dos pontos totais atribuídos a cada prova discursiva. Então, você que vai fazer uma prova de 120 pontos, se você não fizer no mínimo 60%, você está eliminado. Se você que vai fazer uma prova de 150 pontos, se você não fizer no mínimo 60%, ou seja, 90 pontos, você está eliminado ou eliminada. E aí, teve algumas pessoas que me procuraram, inclusive pessoas do Escrita Precisa, né, que é o meu projeto para a preparação da segunda etapa da LMG, com a seguinte dúvida: esse ACADA aqui, se são 5, quer dizer que eu preciso fazer 60% em uma, 60% em outra, 60% na terceira, 60% na quarta e 60% na quinta? Será que eu tenho que fazer 60% em cada uma das questões? Ou se é 60% dentro do total? E esse CADA gerou dúvida, gerou pulguinha atrás da orelha. E hoje eu vim aqui para dizer que não é 60 em cada uma, não. É 60 no total. E esse CADA está escrito aqui porque esse CADA remete à segunda etapa, que é a prova discursiva, e a terceira etapa, para alguns cargos, também é de prova discursiva. Então, para os cargos que nós temos 3 etapas, primeira etapa, prova objetiva, segunda etapa, discursiva, e a terceira também discursiva, nesse caso você tem que fazer 60% no mínimo na segunda etapa e 60% no mínimo na terceira etapa. Existem cargos que a terceira etapa é prova de títulos, e aí não tem nada a ver, aí é outra lógica, prova de títulos é só classificatório, aí vale outra pontuação, não tem nada a ver. Falando de forma objetiva aqui para você, que vai fazer a segunda etapa da LMG, pessoal de nível superior, você precisa fazer 60% dentro do total, seja 120 pontos, seja 150 pontos. Nesse total, você precisa fazer 60%. Isso é um ponto importante que gerou dúvida e eu fiz questão de perguntar para a FUMARC para evitar qualquer tipo de confusão. 60% dos pontos totais dessa prova objetiva. Dessa prova discursiva, desculpa. Que inclusive é a segunda, que para alguns cargos ainda vão ter a terceira. E na terceira dos cargos que tiverem, também vai precisar fazer 60%. Se eu não me engano, vale 90% a terceira etapa para alguns cargos. Outro ponto que algumas pessoas me perguntaram, que eu achei por bem dizer e faz todo sentido para você saber dos 60%, é que sim, não existe problema de você deixar uma questão em branco. Algumas pessoas perguntaram porque tem gente que tem que fazer 4, tem gente que tem que fazer 6, tem gente que tem que fazer 5, mas tem muito cargo que tem que fazer 8 e a quantidade de horas é a mesma. Fazer 8 discursivas, 8 questões é muita coisa em tão pouco tempo e pode ser que infelizmente você vá ter que deixar alguma em branco. Eu, Thaís Silva, não recomendo, mas pode ser que isso aconteça. Eu perguntei à FUMARC e a FUMARC disse: não tem problema deixar em branco. Desde que você tenha os outros requisitos, não vai ter problema. Quais são os outros requisitos? Atingir no mínimo 60%. Então, você que tem aí 120 pontos para distribuir para 8 questões, você vai calcular quanto que é 60%. Eu já tinha calculado e esqueci, vou calcular aqui agora. 120 vezes 60%, 72 pontos. É o mínimo que você tem que fazer, 72 pontos.
Então, quer dizer que desses 120 pontos, você vai perder um aqui, um ali, um acolá. Você vai perder por diversos motivos, né? Falta de conteúdo, não sei o quê. Aqui em cima até fala um pouquinho sobre a parte da ortografia, né? Aqui tem explicando certinho, não observância da norma da norma padrão. Aqui os pontos máximos que pode descontar, tá falando aqui que são 15 e tal. E aí, nessa lógica de você ir perdendo um ponto aqui, um ponto acolá, mesmo deixando uma em branco, ou seja, deixando uma sem responder, se você fizer 60% de todos os pontos, isso não vai te prejudicar. Vou pedir para o meu editor agora colocar aqui para vocês a resposta que eu recebi da FUMARC. Resposta essa que está documentada, que está por e-mail. E eu só viria falar uma coisa aqui, que para mim é muito séria, assim, se eu tivesse como ter um respaldo da banca. Então, vou mostrar aqui para vocês. Mostra aí, editor, mostrando que tá tudo certinho. Eu devia ter trazido, eu não trouxe no vídeo, mas eu vou pedir para o meu editor colocar aqui para vocês verem a resposta da própria banca. Então, de modo geral, gostaria de dizer para vocês que a prova tá chegando, dia 28 tá aí, 9 horas da manhã. Não se atrase, não se atrase. E se você ainda tá meio perdido, meio perdida, sem saber o que fazer nessa reta final, eu até divulguei no Instagram. Eu fiz uma aula, um aulão via Google Meet, que eu falei o que fazer nessa reta final. Dei diversas dicas do que fazer, de como construir o planejamento da reta final. Falei um pouquinho sobre o dia da prova também, umas técnicas que você pode utilizar para conseguir dar vazão. Dei algumas dicas, inclusive dicas de técnicas de estudo que você pode utilizar nessa reta final, que ainda tem um tempinho para poder utilizar. Eu ainda teve um outro aulão com a professora Cássia, que é a minha parceira do português. Nesse aulão, a professora Cássia falou sobre a estruturação dos parágrafos, sobre colocar as ideias no papel, sobre erros mais cometidos que você não pode cometer, sobre dúvidas que são frequentes na parte do português e da redação, né, na estruturação do texto, para você conseguir mandar super bem. Nós estamos vendendo esses aulões separados. Os aulões já estão gravados, estão disponíveis. Se você tiver interesse, você pode clicar aqui embaixo, porque tem o link aqui. Se eu não me engano, tá R$ 47,90. Tá um valor super bacana, com 2 aulões de mais de 1h30 de puro conteúdo e informação. Tem até um material complementar para poder auxiliar vocês para conseguir alavancar aí nessa reta final. Se for do seu interesse, só clicar aqui embaixo. Quem comprou separado do Escrita Precisa gostou muito e eu nem preciso dizer que os alunos amaram. Não perca tempo, veja aí os aulões. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like.